Oi, oi! Muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Jaqueline Pickler e hoje eu vim trazer para você os 7 filmes mais incríveis que eu já assisti. Bom, antes de tudo, quero te convidar a já se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que ainda estão por vir. O primeiro filme mais incrível da minha vida é Até o Último Homem. Se alguém chegar para mim e perguntar, me indica um filme, sem dúvida alguma, vou indicar Até o Último Homem. É baseado na história real de Desmond Doss, um médico do exército americano que durante a Segunda Guerra Mundial se recusou a pôr as mãos em armas e a matar pessoas por motivos pessoais e religiosos. Muito pelo contrário, ele salvou vidas em meio à guerra. Nesse meio tempo, a história conta como que ele conheceu a Dorothy Doss e também casou com ela. Tem aí uma boa pitada de romance. Enfim, a história é realmente incrível e inspiradora. O próximo filme é O Impossível, que conta a história real do casal Maria e Kiki junto com seus filhos, Thomas, Simon e Lucas. Eles estavam de férias na Tailândia e no dia 26 de dezembro de 2004 ocorreu uma tragédia. Um tsunami de proporção devastador atingiu o local e foi arrastando tudo o que vinha pela frente. O casal ficou dividido, a mãe ficou com o filho mais velho e o pai ficou com os 2 meninos mais novos. Só que um, obviamente, não sabia onde que estava o outro, se viveu, se morreu. E no meio daquela situação tão terrível, sentimentos como compaixão, bondade e coragem afloram e dão forças para superar aquela situação tão adversa. O próximo filme é De Porta em Porta. Bom, esse filme é um pouco mais antigo, já é de 2002. O cenário, as imagens não são tão perfeitas, mas tem uma história por trás incrível. Conta a história de Bill Porter, que nasceu com paralisia cerebral e, obviamente, limitou a sua fala e a sua movimentação. Bem, ele não ficou olhando para suas limitações, muito pelo contrário, ele foi além, ele se superou. A história conta que ele foi procurar emprego e ele tinha dificuldade por conta das limitações que ele tinha. Em uma companhia que ele foi, ele conseguiu, um emprego que era vendendo realmente de porta em porta. Então ele percorria quilômetros oferecendo os produtos daquela companhia. Obviamente que até os primeiros clientes também tinham um olhar um pouco preconceituoso por aquela situação de como que ele andava, como que ele se falava. Porém, com o tempo, ele foi ganhando credibilidade e ele ficou por longos anos na companhia. Se eu pudesse resumir esse filme, seria em uma palavra: superação, superação total. É um filme doce, leve e também eu super indico assisti-lo. O próximo filme é Mãos Talentosas, a história de Ben Carson. Bem, esse também é um filme baseado em história real, que é do médico neurocirurgião Benjamin Carson. Começa no início da trajetória dele, das dificuldades que ele passou na infância, envolvendo pobreza, preconceito e até o desafio mesmo de controlar os seus temperamentos, até conquistar o seu sonho de ser médico. Bom, a história toda, o filme em si, não tem a linguagem muito técnica, a linguagem de médico, vamos dizer assim. Então é um filme indicado para a família toda. Tanto os adultos vão gostar da história inspiradora, bibliográfica, quanto os mais jovens ou adolescentes, por inspirar, por criar aquele desejo no nosso coração que é possível. Se a gente realmente quer algo, se a gente realmente sonha com algo, a gente consegue. É só não desistir. Então, se você ainda não assistiu, corre e assista, porque você vai amar. O próximo filme é O Menino que Descobriu o Vento. Pois é, o nome é até curioso.
Mas ele conta a história real do William Kankayamba, que morava em Malai, na África, e junto com sua família, no longa-metragem, mostra toda a dificuldade inicialmente vivida. A família tinha como sustento primordial a plantação, mas como todos já sabem, na África tem regiões que têm muita seca. Em meados de 2001, uma seca terrível atingiu a região que ele morava. Além disso, toda essa dificuldade com relação à própria alimentação, também tem a questão da educação, porque só quem tinha direito de educação por lá era quem poderia pagar a escola. E, infelizmente, com a seca, afetou a questão orçamentária da família, e o pai não pôde mais pagar a escola. Porém, nesse meio tempo, William foi até a biblioteca da escola e teve acesso a um livro sobre energia eólica. E olha que incrível, ele viu aquilo ali, o livro sobre energia eólica, e ele trouxe para a realidade dele. Ele viu que aquilo ali poderia ajudar a comunidade dele, não apenas a família dele. E detalhe, ele não tinha os materiais, mas ele foi até um ferro velho próximo à casa dele e conseguiu alguma coisa, mas ainda faltava, né, para construir tudo aquilo que seria tipo um catavento. E além disso, teve uma certa resistência até dos próprios pais, né? Então assim, te indico muito ver esse filme, que é de superação, de força de vontade, de um espírito de comunidade, sabe? De pensar no próximo, não só em si mesmo. Também é um filme super inspirador, vale a pena assistir. O próximo filme é Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. É um drama que conta a história de Ishan. Ele tinha 9 anos de idade, morava com a família na Índia. Bom, já desde o início do filme, assim, mostra a situação dele, a questão do desligamento com a realidade, vamos dizer assim. Ele não se concentrava, não tinha uma certa rotina, ele ficava viajando, né? E chega um certo momento que a diretora da escola chama os pais e fala que ele mostra toda a questão, né, na escola, e que, por exemplo, quando era pedido, solicitado para ele ler, ele falava que as letras ficavam dançando. E o pai, ele viu aquilo como uma certa rebeldia, né? Então ali já mostra assim um certo distanciamento entre o pai e o filho. E o que ele decide fazer? Ele decide colocar o filho no internato. E a filosofia desse internato era domar cavalos selvagens. Então, só por essa filosofia já dá de ver como que era esse internato também, né? Os professores eram rigorosos, não aceitavam erros. E o garoto, mais longe da família, ele foi ficando deprimido, mais triste, sem vontade de fazer as coisas, né? Obviamente, se ele já não tinha um estímulo, né, perto de casa, dentro de casa, na escola, imagina longe, imagina no internato. Bom, mas tudo muda quando um professor de artes chega, um professor substituto de artes chega, e ele tinha uma metodologia mais criativa, né? E ele percebe isso no Ishan. Então ele vai até a casa dos pais para entender por que colocaram o garoto no internato. Bem, o restante do filme não posso dar maiores detalhes, porque eu super indico assistir, principalmente se você é pai, se você é mãe, né? Vale super a pena ver esse filme. Uma mensagem que ele fica pra gente, sim, é no sentido de que cada um é um ser especial, cada um tem os seus detalhes, cada um tem as suas características, cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, não tem como a gente colocar tudo numa caixa e fazer tudo igual. A gente não foi criado assim como um padrão, né? Então a gente tem que aprender a respeitar isso. A gente tem que observar os detalhes, né, de cada um. E por fim, quando for assistir esse filme, Como Estrelas na Terra, já deixa um lencinho do seu lado, porque com certeza vai rolar lágrimas por aí. Finalmente, o último filme que eu vou indicar é O Presente. Conta a história de Jason Stevens, é um jovem que só quer curtir a vida. E ele não tem uma boa relação com seu avô, que é bilionário, o Reed Stevens. E quando esse avô falece, ele deixa certas missões para o Jason, que ele chama carinhosamente de presente. E isso vai trabalhando no Jason o seu autoconhecimento,
aquele jovem que não estava nem aí para a família, só importava era festa, né? Isso vai mudando, vai trabalhando ao modo que o filme vai decorrendo. E nesse meio tempo, ele conhece a menina Emily, que é portadora de leucemia, e junto com as missões que o avô bilionário deixou para ele cumprir, aos poucos vai mudando o seu modo de viver. Bom, o filme é leve, é tranquilo de ver. Ele traz algumas lições pra gente, principalmente aquela que a gente não deve valorizar mais as coisas que a gente consegue tocar pelas mãos, mas sim aquilo que a gente não consegue, né, atingir com as mãos. Por hoje é isso. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes. E também indique algum filme que você achou super incrível e que vale muito a pena assistir. Um forte abraço, até a próxima, bye!